Meu nome é Cris, tenho 30 anos e sou uma gerente de recursos humanos que, de alguma forma, acabou em uma situação digna de uma comédia de televisão. Sempre fui uma mulher trabalhadora, determinada, e me casei com um homem que, sinceramente, nunca cortou o cordão umbilical com a mãe. Esse é o Bob, meu ex-marido, e a minha sogra Karen, que se acha a própria rainha da Inglaterra. Eu sei o que você deve estar pensando. Cris, querida, por que você se casou com um homem assim, um típico filhinho da mamãe? Pois é, deixem eu contar. O amor te deixa cega, surda e, aparentemente, bem burra. Quando conheci o Bob, na universidade, ele parecia um sonho realizado. Alto, bonito e conseguia formar frases completas, o que, na selva da educação superior, era raro. Anos mais tarde, lá estava eu, vivendo numa casa linda, avaliada em US$ 1 milhão, com meu marido e nossa filha. Casa essa que, aliás, herdei do meu pai. Parece um conto de fadas, não é? Pois se prepara, porque é aqui que a história começa a ficar interessante. O Bob e a sua adorável mãe sempre pareceram acreditar que aquela casa maravilhosa e espaçosa valia cada centavo graças ao esforço árduo do Bob e ao gosto impecável da mãe dele. Mal sabiam eles que toda essa vida confortável era minha herança. Mas antes de eu chegar nos detalhes suculentos de como consegui virar esse jogo e aplicar, sem querer, a maior vingança da minha vida, deixei eu te levar numa viagem pelos eventos hilários, frustrantes e, honestamente, absurdos que me trouxeram até o momento em que finalmente decidi soltar a maior bomba da minha vida. Eu era uma universitária cheia de sonhos, com uma pilha de livros, uma agenda lotada e uma dependência nada saudável do café da lanchonete do campus. E foi assim que o Bob entrou na minha vida. Um verdadeiro cavaleiro de armadura brilhante. Se a armadura brilhante fosse feita de camisetas de time e latas de energético. Nossos olhos se cruzaram numa sala lotada de aula. E foi amor à primeira vista. Tá bom, não foi bem assim. Na verdade, ele derrubou o energético nas minhas anotações. Eu devo ter soltado uns palavrões que fariam um marinheiro se corar. Mas veja bem, não tem coisa mais romântica do que cadernos arruinados e dedos grudando. Desde aquele dia, nos tornamos inseparáveis. O primeiro sinal do relacionamento peculiar entre o Bob e a mãe dele surgiu logo no nosso terceiro encontro. Imagina a cena. Jantar à luz de velas, música suave, nós dois nos olhando nos olhos, apaixonados. De repente, o celular do Bob toca. Qualquer pessoa normal ignoraria, né? Mas não o Bob. Praticamente, ele se jogou sobre a mesa para atender. Oi, mãe! Disse, com a empolgação de um cachorro vendo o dono voltar para casa. E lá se foi uma conversa de 15 minutos sobre se ele tinha lembrado de levar a cueca da sorte para a semana de provas. Juro, eu queria que fosse piada, mas não é. Qualquer mulher com um mínimo de amor próprio teria corrido dali. Mas eu? Eu fiquei, bebendo meu vinho barato e pensando: ah, que fofo, ele ama a mãe dele. Ai, Cris do passado, se eu pudesse voltar no tempo e te dar um tapa para te acordar. Ah, e para dar engajamento no vídeo, me conte nos comentários se você tem uma sogra dos sonhos ou aquela que te dá pesadelos. Eu não posso opinar se não durmo na sala. Agora, voltando à história. Os anos passaram e, de repente, estávamos noivos. Como isso aconteceu? Você deve estar se perguntando. Pois é. Envolve um anel escondido, um discurso de pedido de casamento mal feito, que mencionava a mãe dele, sem brincadeira, 5 vezes. E eu, na minha infinita sabedoria, dizendo sim. Planejar o casamento foi uma experiência. E por experiência quero dizer, uma verdadeira tortura, salpicada de comentários passivo-agressivos da minha futura sogra. Foi aí que a minha sogra Karen realmente começou a brilhar. Cada decisão, do guardanapo ao sabor do bolo, tinha que ser aprovada por ela. Deus me livre de escolher a faixa rosa para os vestidos das madrinhas. A Karen quase teve um aneurisma por isso. E o Bob, útil como uma chaleira de chocolate. Quando eu perguntava o que ele achava, ele só dava de ombros e dizia: o que você e a mamãe acharem melhor, amor? Eu devia ter percebido ali que não estava me casando só com o Bob, mas também com a mãe dele. Mas a verdadeira diversão começou quando fomos procurar casa. A maioria dos casais leva um corretor, talvez um amigo. Mas nós levamos a Karen. Por quê, né? Quem mais? Até que achamos a casa perfeita, que, claro, só foi aprovada depois que a Karen deu seu aval. Eu, exausta,
Só queria acabar com aquilo. E lá estávamos nós, no meio da sala, quando ela se vira pro Bob, com lágrimas nos olhos e diz: "Ah, querido, eu consigo ver a nossa família reunida aqui no Natal. Nossa família. Não a sua família, nem a de vocês." Eu estava ali, do lado, mas parecia que já tinham me apagado da foto. "E o Bob?" corrigiu ela. "Claro que não." Só assentiu, provavelmente se imaginando de pijama e pantufas, abrindo presentes, enquanto a mamãezinha o olhava cheia de orgulho. Nessa altura, você deve estar pensando: por que você não saiu correndo, Chris? Pois é, eu também já me fiz essa pergunta. Mais de 30.000 vezes, para ser sincera. Mas o amor, a exaustão de tantas visitas a imóveis e aquela velha falácia do custo afundado formam uma combinação perigosa. E contra todo o bom senso, a gente casou. A cerimônia? Bem, digamos que se você procurar a palavra circo no dicionário, vai encontrar uma foto do nosso casamento. E adivinha quem se vestiu de branco? Sim, ela mesma. Karen. Você não leu errado. Minha sogra foi de branco no casamento do próprio filho. Quando apontei isso pro Bob, ele só deu de ombros e disse: "Ah, amor, mamãe falou que é mais um branco quebrado." Branco quebrado. Só se for quebrado de tão branco, porque aquele vestido parecia mais branco que um urso polar no meio de uma nevasca. Mas enfim, a gente sobreviveu. Dissemos os votos, cortamos o bolo e começamos nossa vida juntos. E quando eu digo juntos, quero dizer, com a presença constante da Karen pairando sobre tudo. Você pensa, agora que estão casados e bem instalados, as coisas vão acalmar, né? Não. Viver casada com o Bob era como participar de uma corrida de 3 pernas. Só que a terceira perna era a Karen, sempre pronta para me derrubar. Ela estava em todo lugar. Se não fisicamente, estava na cabeça do Bob, dando ordens a cada passo. Queríamos comprar um sofá novo? Melhor perguntar para a mamãe primeiro. Eu pensava em tentar uma receita nova para o jantar? Esquece. O Bob só gosta das comidas do jeito que a mãe dele faz. Queria pintar o quarto de hóspedes? Calma. Talvez a mamãe não goste dessa cor. E assim fui me anulando. Até que, bum, eu engravidei. A maioria das mulheres curte a gravidez, faz chá de bebê, decora o quartinho, vive aquele brilho de quem tá esperando um filho. Mas eu tive que aturar a Karen fiscalizando cada coisa que eu comia, bebia, respirava. Ah, Cris, tem certeza que quer tomar café? Eu nunca bebi essa porcaria quando estava grávida do Bob. Pois então, talvez explique muita coisa sobre o Bob, né? Você vai pintar o quarto de bebê dessa cor? Estudos mostram que pode afetar o desenvolvimento cognitivo do bebê. Pois é, acho que o quarto de Bob também era dessa cor. E o Bob? Ah, ele concordava com tudo que a mãe dele falava. Se a Karen dissesse para ele andar de cabeça para baixo e cantar música infantil porque isso faria bem pro bebê, ele estaria de ponta cabeça cantando antes mesmo dela terminar a frase. E então, chegou o dia do meu parto. Lá estava eu, bufando, gritando, tentando não amaldiçoar todos os homens do planeta. E quem entra na sala de parto? Ela, claro. Eu queria me surpreender, mas nessa altura eu já estava ocupada demais tentando trazer nossa filha ao mundo. E lá estava a cena. Eu parindo, o Bob, pálido, quase desmaiando, e a Karen do outro lado da cama, soltando pérolas do tipo: "Quando eu dei à luz o Bob, não fiz nem metade desse escândalo." Ter a nossa filha só deu a Karen mais munição. Agora, além de uma esposa, eu também era mamãe. Tudo que eu fazia estava errado. Eu não alimentava direito, não trocava a fralda certo, não cantava as músicas corretas. E tudo isso, sempre, com aquele sorriso doce, que me fazia fantasiar com ela sendo empurrada num barril de cimento fresco. E o Bob? Ah, ele estava realizado. Tinha a mãe e a filha sob o mesmo teto. E nem percebia que a esposa estava em pedaços, perdendo a sanidade. Foi aí que eu percebi. Alguma coisa precisava mudar. Não por mim, que já estava exausta, mas pela minha filha. Eu me recusei a criar uma menina achando que é normal um homem só tomar decisões se consultar a mãe. Me recusei a deixá-la crescer achando que seu valor depende de agradar aos padrões impossíveis da sogra. Então, eu fiz o que qualquer mulher sensata faria. Mudei de emprego. Sim. Pedi demissão de um trabalho estável, com ótimo salário,
que me consumia horas intermináveis, para pegar um que pagava menos, mas me dava mais tempo em casa. Eu queria estar presente para minha filha, como o Bob nunca seria. E claro, a Karen teve muito a dizer sobre isso. Ah, Chris, tem certeza que isso é uma boa ideia? Como vai sustentar o estilo de vida do Bob com esse salário? Como se o estilo de vida do Bob, que basicamente consistia em jogar videogame e pedir opinião da mãe para tudo, precisasse de 6 dígitos para se manter. Mas dessa vez, eu mantive minha decisão. Pela primeira vez desde que conheci o Bob, tomei uma atitude sem me importar com o que ele ou a Karen achavam. Mas calma, essa não é nem de longe o fim da história. O mais interessante ainda estava por vir. Aquela casa de $1 milhão que eu mencionei. É aí que a coisa começa a esquentar de verdade. Avançando um pouco no tempo, nossa família parecia, bem, feliz. Família de 3, ou melhor, de 4. Se contar a Karen, que aparentemente o Bob sempre contava. Nossa filha estava crescendo mais rápido do que a montanha de roupas sujas do Bob, e começamos a sentir que nossa casa, aquela mesma, escolhida com o selo de aprovação da Karen, estava ficando pequena. E aí, um belo dia, no meio de um café da manhã com torradas queimadas, o Bob solta. Amor, estive pensando. Mamãe está envelhecendo. Estou preocupado com o futuro dela. O que você acha de procurarmos um lugar para morarmos todos juntos? Eu, que sempre me considerei uma pessoa razoável, até então tinha aguentado a intromissão constante da Karen, a incapacidade do Bob de tomar decisões sem consultar a nave-mãe. Mas aquilo foi demais. Tentei apelar para a razão. Bob, a sua mãe é mais preservada que vinho com conservantes. Ela vai enterrar todos nós. Mas ele estava irredutível. Tinha todo um discurso ensaiado sobre valores familiares, sobre cuidar dos mais velhos. Aposto que a Karen escreveu e fez ele praticar na frente do espelho. E aí, me vi diante de uma escolha. Ou aceitava viver sob o mesmo teto que a mulher que transformou minha existência num inferno doméstico. Ou seria rotulada como a nora cruel, que negou a doce Karen a alegria de ver a neta crescer. Mas, vocês acham que eu ia me render? Não sou dessas. Vesti minhas calças de adulta e propus um meio termo. Beleza, vamos procurar uma casa, mas que seja perto da casa da sua mãe, não na mesma. Perto o suficiente para visitas frequentes, mas longe o bastante para eu fingir que o interfone estava quebrado quando eu precisasse de paz. E, surpreendentemente, Bob topou. Tenho quase certeza que ele só ficou aliviado de eu não ter pedido o divórcio ali mesmo, ou, sei lá, internado ele por sugerir tamanha insanidade. Agora, lembra da casa que eu herdei do meu pai? Então, é aí que começa a parte boa. Eu nunca contei pro Bob sobre essa herança. Por quê? Em parte porque eu sabia que, no momento em que a Karen soubesse, ela já estaria redecorando tudo. Nem que fosse na mente doentia dela. Mas, principalmente, porque eu queria ter algo só meu. Então, casualmente, sugeri que procurássemos casas naquela região. Coincidentemente, claro, onde ficava a propriedade que eu herdei. Bob nem desconfiou de nada. Estava ocupado demais procurando casas com um quarto adequado para as longas estadias da mamãe dele. Depois de visitarmos várias opções, eu convenci o Bob, e claro, a Karen, de que a casa herdada estava à venda e seria perfeita para nossa família. E, olha, ter uma casa maior não desanimou a Karen. Não. Pelo contrário, só deu mais espaço para ela espalhar sua loucura. Começou com visitas uma vez por semana, depois 2. Logo estava lá dia sim, dia não. Eu comecei a inventar desculpas para trabalhar até mais tarde, só para evitar chegar em casa e dar de cara com ela reorganizando minhas prateleiras ou me ensinando a dobrar lençol de elástico do jeito certo. O Bob estava nas nuvens. Mamãe por perto, cozinhando os pratos favoritos dele, paparicando, tratando como se ele ainda tivesse 12 anos e precisasse que cortassem a casca do pão. E então, uns 3 meses depois da mudança, um dia, chego em casa e dou de cara com o seguinte. Karen, que entrou sozinha, como se fosse a dona do lugar, no meio da minha sala, pintando as paredes. Ah, Cris, você chegou! Disse ela, toda alegre, como se entrar na casa dos outros e redecorar fosse a coisa mais normal do mundo. Espero que não se importe, mas aquela cor amêndoa era tão sem graça.
Achei que um lilás daria mais vida. E minha filha, radiante, veio correndo. Mamãe, olha o vestido que a vovó me deu. E lá estava, nos braços da minha filha, o vestido mais horrível e brega que eu já tinha visto. Olhando aquelas paredes lilás, minha filha feliz da vida e a cara satisfeita da Karen, eu soube. Alguma coisa tinha que mudar. E como é ilegal jogar a sogra pela janela, eu sabia que quem tinha que mudar era eu. E foi assim que tudo começou, com uma ligação da minha mãe. Minha mãe me ligou, e antes de mais nada, preciso dizer, comparada a Karen, minha mãe é uma santa. Ela me liga uma vez por semana, lembra do meu aniversário sem precisar do Facebook e nunca, jamais, insinuou que a forma dela de encher a máquina de lavar fosse superior à minha. Mas aquela ligação foi diferente. A saúde dos meus pais já vinha se deteriorando há algum tempo, mas agora tinha piorado de vez. Eles estavam com dificuldade até para cuidar de si mesmos, e realmente precisavam de ajuda. Então, eu fiz o que qualquer filha decente faria. Ajustei meus horários de trabalho, dei um beijo na minha filha e me preparei para dividir meu tempo entre minha casa e a deles. E a resposta do Bob foi exatamente o que você está imaginando. Ele murmurou algo sobre como seria difícil ele se virar sem mim, como se fosse ele quem equilibrasse um trabalho, cuidasse de uma filha e ainda por cima de 2 pais doentes. E para fechar com chave de ouro, ainda teve a audácia de sugerir: Talvez a mamãe possa vir morar com a gente em tempo integral, para ajudar. Eu não tinha tempo para surtar. Tinha pais doentes para cuidar, uma filha para criar e um emprego para manter. Então fiz o que as mulheres vêm fazendo desde o começo dos tempos. Respirei fundo, ergui os ombros e segui em frente. Mas o que eu não esperava era a reação da Karen ao meu novo ritmo de vida. Você pensaria que ela ficaria feliz, né? Afinal, eu estava fora de casa com mais frequência, dando a ela espaço livre para redecorar tudo à vontade e mimar o filhinho dela. Mas não. Na cabeça dela, o fato de eu priorizar meus próprios pais significava que eu estava falhando com as minhas obrigações de esposa e mãe. Eu não passava tempo suficiente com minha filha. A casa estava uma bagunça. Bob estava comendo comida demais de delivery. E foi aí que tudo explodiu. Cheguei em casa tarde, depois de um dia exaustivo cuidando dos meus pais, trocando soro, convencendo minha mãe a comer alguma coisa que não fosse bolacha velha. E lá estava a Karen na minha cozinha, de braços cruzados com aquele biquinho de reprovação. Chris, começou com aquela voz doce que me fazia querer cometer um crime. Precisamos conversar sobre as suas prioridades. E aí, meus amigos? Eu que já estava num nível de exaustão em que mal enxergava direito, simplesmente explodi. Foi como se anos de frustração, raiva acumulada e tantos engolimentos a seco tivessem finalmente rompido a represa. Falei tudo. E provavelmente inventei novos palavrões no processo. A Karen ficou muda. A cara dela mudou de cor mais vezes que um camaleão jogado numa piscina de bolinhas. E então, o Bob entrou. E eu pensei, pronto, agora ele vai me apoiar, né? Vai colocar a mãe no lugar dela. Só que não. Bob, olhando pra mim, toda vermelha de raiva, e pra mãe, com cara de coitada prestes a desmaiar, claro, ficou do lado dela. Começou a soltar aquele discursinho sobre respeito, valores familiares, e claro, como eu estava destruindo nossa família com meu comportamento egoísta. Mas ele não parou por aí. Guardou o melhor pro final. Se você quiser o divórcio, saiba que você e nossa filha não vão conseguir se virar sozinhas, tá entendendo? Ali ele selou o destino dele. Eu comecei a rir. Rir de verdade. Bob e Karen me olharam como se eu tivesse finalmente enlouquecido de vez. E talvez eu tivesse. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, eu encontrei algo que tinha perdido há muito tempo. Minha coluna vertebral. Respirei fundo, me endireitei, olhei bem nos olhos dele e falei: Bob, quem disse que sou eu quem não vai conseguir se virar? E naquele instante, eu vi nos olhos deles a confusão, as engrenagens girando. E então soltei a bomba. Revelei para eles a verdade sobre a casa onde morávamos. Não é só uma casa qualquer. Comecei, olhando diretamente para os dois que estavam paralisados. É uma propriedade de $1 milhão que eu herdei do meu pai. Expliquei que cada pagamento da hipoteca, cada imposto, cada conserto, tudo foi pago com o meu dinheiro. A cara do Bob passou da confusão para a incredulidade,
e depois para medo. Puro e genuíno. Já a Karen foi um espetáculo à parte. Primeiro, o choque. Depois, indignação. E por fim, aquele olhar calculista que sempre me arrepiava. Mas eu não tinha terminado. Expliquei como fiquei anos me anulando, tolerando a intromissão constante da Karen, aceitando o Bob sem caráter, como mudei de trabalho, sacrifiquei minha carreira, adaptei minha vida inteira, para ser tratada como uma criada na minha própria casa? Deixei muito claro, dali em diante, as coisas iam mudar. Sem mais visitas surpresa da Karen, sem mais redecorar minha casa sem minha permissão, sem mais me tratarem como se eu fosse uma pedinte agradecida pelas migalhas de afeto que eles decidiam me oferecer. E pro Bob fui direta. Ou você começa a agir como marido e pai, ou pode fazer as malas e ir morar com a sua adorada mamãe, porque eu estou cansada, cansada de tudo. A Karen, como era de se esperar, caiu em lágrimas, aquelas clássicas lágrimas de crocodilo. Começou a gritar que só queria o melhor para nossa família, que não conseguia acreditar que eu os tinha enganado. Como você pôde ser tão cruel com o pobre e doce Bob? Já o Bob parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Balbuciava, tentava articular alguma coisa, até que soltou. Mas, como seu marido, eu tenho algum direito sobre a casa, certo? Na hora, fiz o que qualquer mulher sensata faria. Liguei pro meu advogado. Se o Bob achava que ia me intimidar com ameaça de divórcio, ele ia ter uma bela surpresa. Meu advogado foi claro no viva voz. A casa é exclusivamente sua. Ele pode até pedir o divórcio, mas vai sair no máximo com as roupas que estiver usando. Claro, não é filme. As coisas não se resolveram do dia pra noite. Mas, num lampejo raro de instinto de sobrevivência, o Bob percebeu que tinha pisado feio na bola. Começou a falar de terapia de casal, que queria consertar tudo, que me amava, que amava a nossa filha. E a Karen não aceitou bem o novo status de persona non grata. Tentou de tudo: chantagem emocional, bombardeio de amor, até uma tentativa meia-boca de pedido de desculpas. Mas eu me mantive firme. Minha casa, minhas regras. E a regra era: não mais Karen. E foi nesse momento que eu percebi que, ao me defender, ao me recusar a ser a porta de entrada da família, eu estava ensinando a minha filha a lição mais importante de todas. Ela merece respeito. Ela não precisa aceitar abuso de ninguém, nem mesmo, e talvez principalmente, da família. Agora, sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber como tudo terminou, né? Pois bem, logo depois daquela cena épica na cozinha, vieram os papéis do divórcio. Sim, eu mesma providenciei. Quando o Bob recebeu, foi hilário. Aquela cara de surpresa, preocupação e confusão, como se ele realmente não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Atuou como se o divórcio fosse a coisa mais absurda do mundo, como se ele não tivesse cavado cada centímetro dessa cova. Mas, sinceramente, o estranho não foi eu pedir o divórcio. O estranho é eu ter demorado tanto para fazer isso. Ou melhor, estranho mesmo foi eu ter me casado com ele em primeiro lugar. Ou ainda, não ter saído correndo na primeira vez que ele mostrou ser um eterno filhinho da mamãe. Enfim, junto com os papéis do divórcio, claro, veio a ordem de despejo. Não ia deixar ele morando na minha casa nem mais um dia do que o necessário. E a melhor parte, ele nem precisou ir muito longe, afinal voltou a morar com a mamãezinha dele. Fiz esse comentário achando que seria uma boa notícia para ele. Curiosamente, ele não achou graça. O importante é que ele se mudou rapidinho. Levou só alguns dias para empacotar tudo e ir embora. Provavelmente porque já devia ter até um guarda-roupa pronto lá. E assim, a vida seguiu. O processo de divórcio durou alguns meses, e eu fiquei com a casa. Porque, como eu disse e repito, ela nunca foi um bem matrimonial. Foi herança do meu pai. E sim, para quem tá se perguntando, dá para herdar um imóvel mesmo que a pessoa ainda esteja viva. Quanto ao resto das coisas, dividimos de forma justa. Mas sabe o que foi melhor de tudo? O Bob agora me paga pensão alimentícia. E isso foi um alívio enorme, porque eu já estava cogitando procurar um emprego mais bem pago para sustentar a mim e minha filha, agora que ele estava fora da jogada. Só que, graças à pensão, conseguimos manter o nosso padrão de vida sem grandes preocupações. E agora que a mãe dele não pisa mais nesta casa e não se mete mais na nossa vida, só aí já tem uma baita economia emocional.
É impressionante o quanto a vida melhora quando você remove um parasita emocional da sua existência. Como era de se esperar, Karen tentou fazer as pazes. Queria ver a neta, mas eu fui muito clara. Ela pode vê-la sim, mas durante o tempo que passa com o pai. Aqui, nesta casa, não. Talvez eu tenha sido um pouco cruel, mas não resisti. Olhei bem na cara dela e disse: aqui não se permitem animais perigosos. A expressão que ela fez foi quase tão boa quanto a do Bob recebendo os papéis do divórcio. Em relação à guarda da nossa filha, fizemos um acordo. Durante a semana, ela fica comigo. Nos finais de semana, vai com o pai. Ou melhor, passa a maior parte do tempo com a avó, porque o Bob continua vivendo com a Karen e até hoje não fez nenhum esforço para mudar. Agora posso dizer com todas as letras: minha vida está muito melhor. Quando você se livra do que te envenena, tudo melhora. É como se eu tivesse carregado uma mochila cheia de pedras por anos, e de repente a joguei fora. Hoje não preciso mais andar pisando em ovos dentro da minha própria casa, nem viver sob a sombra constante das críticas da Karen. Minha filha está mais tranquila, e embora seja difícil ter pais divorciados, sei que ela também sente a diferença. O ambiente agora é leve, seguro. Agora, essa casa finalmente é o meu lar. E para quem está curioso, me livrei de todo e qualquer vestígio de lilás que aquela mulher enfiou aqui. A primeira coisa que eu fiz quando o Bob saiu de casa foi pintar tudo de outra cor. Porque liberdade tem cor. E posso garantir, não é lilás.